Olá, hoje nós vamos falar sobre as valvopatias aórticas. Bom, a valva aórtica é composta por três cúspides, que nós também podemos denominar de válvulas, né? E essa válvula ela pode ter em sua alteração patologias que geram dificuldade na abertura ou no seu fechamento. O que nós vamos falar inicialmente é na alteração da abertura da válvula aórtica, que é denominada estenose aórtica, em que nela vai haver um estreitamento dessa válvula, tendo alteração nas suas cúspides e gerando uma dificuldade na sua abertura. A estenose aórtica ela é composta de algumas etiologias principais, dentre elas a doença reumática, que quando geralmente acomete a válvula aórtica, vem também acometendo a válvula mitral, não é 100% dos casos, mas ocorre em sua maioria. Temos também as alterações congênitas, sendo que destas a válvula aórtica bicúspide é a principal, é a mais comum. A válvula aórtica bicúspide seria uma válvula formada por apenas duas cúspides. E é a alteração congênita mais comum, presente em 2% da população, sendo que indivíduos com válvula aórtica bicúspide, tendo aí pelo menos os seus 50 anos de idade em diante, geralmente metade destes desenvolve algum grau de estenose aórtica. Além dessa etiologia, temos também a válvula aórtica por calcificada, né, a degeneração senil. E como o próprio nome diz, está muito relacionada com a senilidade. Então, a válvula se torna mais calcificada à medida que o indivíduo vai envelhecendo. É uma das principais etiologias, principalmente em países desenvolvidos. E tem uma alta prevalência, acometendo aí 5% da população idosa com mais de 75 anos. Bom, em relação ao quadro clínico da estenose aórtica, é uma doença que pode acometer os indivíduos independente da sua idade, geralmente aí tanto jovens quanto idosos, claro, dependendo da etiologia. Então, pacientes talvez jovens com válvula aórtica bicúspide podem ter alteração, assim como pacientes idosos por uma degeneração senil, por exemplo, certo? Em relação aos sintomas, o início dos sintomas é muito variável, sendo que 35% aproximadamente dos pacientes com estenose aórtica, quando iniciam quadro de sintomas, apresentam quadro de angina. E por que esses pacientes vão apresentar angina? Ocorre um aumento da demanda de oxigênio, pois já que esse indivíduo está ali com uma obstrução, né, no trato de saída ali do ventrículo esquerdo, vai haver uma sobrecarga, uma hipertrofia da musculatura e uma maior demanda de oxigênio, associada a uma redução da oferta de oxigênio para perfusão coronariana, que são ali os primeiros vasos que saem a partir da aorta. Então, como está tendo um menor fluxo de oxigênio nessa região, vai haver uma menor perfusão coronariana e esses pacientes vão apresentar dor torácica, certo? Bom, além disso, um outro sintoma que também pode acometer esses pacientes é o sintoma de síncope. Geralmente acomete em torno de 15% dos pacientes, que pode ser ocasionada principalmente por redução da perfusão cerebral. Então, a doença chega a um ponto que ocorre uma redução da perfusão cerebral e esse paciente evolui com síncope aos esforços, por exemplo. Ocorre uma vasodilatação periférica, mas não vai ocorrer um aumento do débito, já que tem esse estreitamento, e o paciente evolui com síncope. Mas, claro, a estenose aórtica também pode estar relacionada a arritmias. Então, se o paciente apresentou síncope, uma coisa que vale a pena a gente sempre investigar é se ele não está apresentando quadros de arritmias associadas. Além disso, um outro sintoma, um quadro clínico que o paciente pode ter é o quadro clínico de insuficiência cardíaca. Então, ele pode apresentar sintomas de insuficiência cardíaca e o principal fator disso é uma falha ali do sistema de compensação desse paciente, né? Então, chega em um ponto que o coração já não está conseguindo mais compensar tudo aquilo. Então, a gente tem ali uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, a hipertrofia ali que teve no ventrículo já não está mais conseguindo compensar, acaba retornando ali volume para átrio esquerdo e toda ali a parte pulmonar, gerando sintomas, por exemplo, de dispneia, né, congestão pulmonar, etc. Bom,
Nesse quadro que a gente colocou aqui nesse slide, ele demonstra para a gente a evolução, né, da estenose aórtica valvular em o curso ao longo dos anos em pacientes adultos em relação à sobrevida. Então, como vocês podem ver no início aí do quadro, um paciente aí com idade mais jovem, em geral, tem uma sobrevida alta, e ele passa com um período de latência, então um período em que ele está assintomático, porém a doença está evoluindo, né, a válvula está piorando seu estreitamento, está aumentando a obstrução, havendo um aumento da sobrecarga miocárdica, até chegar em um ponto em que ele desenvolve sintomas. Então, a partir do momento em que o paciente com estenose aórtica iniciou a ter sintomas, já é algo de alerta, porque isso indica que a doença já está num grau de evolução mais avançado. Bom, a partir disso, dentre esses sintomas, o que a gente sempre leva em consideração é qual sintoma ele está apresentando. Que, como vocês podem ver, em relação à sobrevida, no sintoma de angina, então, à medida que o paciente ali estava assintomático e começou a ter sintoma de angina, a média de sobrevida, caso não haja uma intervenção, né, caso não ocorra o tratamento adequado desse paciente, é em torno de 5 anos. Já um paciente que começou a ter síncope, essa média seria em torno de 3 anos, e sintoma de insuficiência cardíaca em torno de 2 anos. Então, lembrando que o paciente que começou a ter sintomas de insuficiência cardíaca já é um paciente com maior gravidade e menor sobrevida, tá? Bom, em relação ao exame físico, o que nós vamos ver na ausculta cardíaca de um paciente com estenose aórtica vai ser um sopro sistólico, né? Então, ali durante a sístole, vai ter aquele estreitamento e eu vou conseguir auscultar um sopro. Geralmente um sopro rude, mais ejetivo, que vai ser mais audível, principalmente em foco aórtico e pulmonar, pela própria localização mesmo, né? Em geral, é um sopro que lembra um diamante, porque ele tem um aspecto de crescendo e decrescendo. Então, ele chega a fazer um pico e uma redução no seu som, podendo ter irradiação para fúrcula e carótidas, certo? E alguns outros sinais que nós podemos ver no exame físico, alguns deles relacionados a sinais de gravidade, seria um sopro em que o pico dele, esse pico da crescente ali do sopro, é um pico mais tardio, então à medida que ele vai ficando mais, a ausculta dele vai demorando mais a ter esse pico, é um sinal de gravidade. Um desdobramento paradoxal da segunda bulha, e algo também muito importante de ser lembrado, que é o pulso parvus e tardus. O que é esse pulso parvus tardus? É um pulso em que, quando a gente sente a pulsação do paciente, ele vai ter um pulso com ascensão mais lenta e uma duração mais prolongada. E isso justamente relacionado à fisiopatologia da doença. Se eu tenho uma obstrução ali na via de saída do ventrículo esquerdo, então o sangue vai ter uma dificuldade ali na passagem, e quando eu for sentir a minha pulsação ali no pulso mais periférico, eu vou ver ele mais lento, porque está tendo essa demora ali para encher o vaso, tá? Mais lento e a duração mais prolongada. Bom, em relação ao diagnóstico, a gente usa várias ferramentas para diagnóstico. Dentre elas, o eletro pode nos dar pistas. Claro que só com o eletro nem sempre eu vou conseguir bater o martelo que o paciente tem estenose aórtica, mas eu vou ter pistas como sinais de sobrecarga ventricular esquerda, alguma arritmia que eu possa estar suspeitando num paciente que talvez já tenha sintoma, tá? O raio-x, que pode às vezes ver aumento de área cardíaca, alguma calcificação aórtica que me faça pensar, por exemplo, na etiologia da estenose aórtica, enfim. Sinais de congestão pulmonar também, né? Já no paciente com sintoma de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma, que é um exame fundamental na estenose aórtica, em doenças valvares em si, que com ele eu vou conseguir avaliar a estrutura da minha válvula, vou conseguir avaliar a função ventricular, se tem alguma disfunção sistólica já, né? Vou conseguir avaliar gradientes que vão me estimar o grau dessa estenose aórtica, se é uma estenose aórtica importante ou não. Bom, então o eco é um exame que vai nos ajudar bastante nesse diagnóstico. Além destes, tem um exame que eu não coloquei a imagem aí, mas que sempre vale a pena a gente pensar, que é o teste ergométrico. Qual o papel do teste ergométrico no paciente com estenose aórtica?
papel dele seria mais para um paciente em que eu estou suspeitando de uma estenose aórtica grave, porém é um paciente assintomático. E aí a minha dúvida é, será que esse paciente realmente é assintomático ou será que ele é um mau percebedor de sintomas? Porque tem pacientes que às vezes me diz no consultório que ele está assintomático, que ele não tem, por exemplo, sintoma de dispneia, mas é porque ele não faz esforço. Talvez ele é um paciente mais sedentário, né, ele acabe se limitando e não percebe que tem sintoma. E aí o teste ergométrico entra com essa função, para eu ver se ali durante o esforço do teste meu paciente vai apresentar algum sinal, algum sintoma, alguma evidência de arritmia, né, algum sinal que me mostre gravidade e que eu precise fazer a minha intervenção mais precoce nessa válvula, tá? Agora, algo importante a se lembrar é, paciente com estenose aórtica sintomática não tem indicação de teste ergométrico. Porque se eu tenho uma estenose aórtica e ele tem sintoma, já é um paciente já com um quadro mais avançado das doenças. O tratamento dele é intervir, é corrigir a doença da válvula. Eu não preciso de um teste ergométrico para ver isso, tá bom? E falando finalmente do tratamento, bom, o tratamento, o que a gente tem aqui? Tratamento medicamentoso. O tratamento com remédio, ele no caso da estenose aórtica, ele não vai ser, ele é pouco efetivo, então assim, ele não vai ser resolutivo, ele vai ser mais para conseguir resolver um pouco os sintomas do meu paciente até eu conseguir resolver o quadro da válvula, né? Intervir, trocar essa válvula. Porque a válvula, a alteração dela é algo mecânico. Então, enquanto eu não trocar, eu não vou conseguir resolver o problema do meu paciente. Em relação ao tratamento com remédio, que de opção eu tenho para entrar? Uma opção que a gente usa muito é a diurético terapia, né? O uso de diuréticos, como por exemplo a furosemida. Isso mais para sintoma. Então, por exemplo, meu paciente está com congestão pulmonar, já tem sinais e sintomas ali de insuficiência cardíaca, e é um paciente que está muito dispneico, está congesto, e para isso eu tenho que compensá-lo até eu conseguir operá-lo. E aí o diurético pode cair bem. Sempre lembrando de ter cautela nos tratamentos medicamentosos em paciente com estenose aórtica em relação à hipovolemia e hipotensão. Por quê? Como eu tenho a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, eu tenho uma menor perfusão ali, né, do vaso pós-ventrículo. E aí, eu não vou conseguir aumentar o meu débito, né, por essa obstrução. Então, se eu tirar muito volume do meu paciente, ele pode ficar hipovolêmico, e isso vale muito para o quadro de uso de vasodilatadores. Então, por exemplo, o uso de inibidores de ECA, por exemplo. Por quê? Esses vasodilatadores, eles vão reduzir a resistência vascular periférica do meu doente, porém, geralmente, em um paciente que não tem estenose aórtica, isso geraria um aumento do débito cardíaco. Mas nesse caso não vai ter, porque eu tenho uma obstrução ali, né, no ventrículo. Talvez o meu débito até esteja bom, a função do meu ventrículo até esteja boa, mas eu tenho uma obstrução, eu tenho algo obstruindo. Então, esse débito não vai conseguir aumentar muito mais e a hipotensão e a hipovolemia do meu paciente pode piorar, tá? Então, o vasodilatador, se for usado, tem que ser usado com muita cautela, tá bom? Bom, e finalmente em relação ao tratamento cirúrgico, né, a gente tem a opção das próteses biológicas e metálicas, cada uma com sua indicação. Quando usar? Bom, a prótese biológica ela tem uma duração, uma patência aí de aproximadamente 10 anos. Então, geralmente a gente opta pela biológica quando é um paciente que tem uma sobrevida menor, né? Então, por exemplo, idosos que eu não quero, às vezes não vai ter muita condição de ficar reoperando, ou tem uma sobrevida menor, ou um paciente que talvez eu não queira ou não possa usar o anticoagulante, porque já a prótese metálica, ela é uma prótese que tem, né, ela é duradoura, né, então eu não preciso ficar trocando a prótese metálica, porém, eu preciso da anticoagulação, né, porque por ser de metal, ela tem uma alta chance de formar coágulos nessa válvula e gerar todos os transtornos que um trombo ali cardíaco pode ter. Então, eu preciso usar anticoagulante para o resto da vida.
E isso geralmente, quando a gente opta, válvula metálica seria mais para pacientes jovens ou que já tem alguma arritmia e já precisa usar anticoagulante, e a biológica mais para pacientes idosos. Mas, claro, sempre lembrando de individualizar cada paciente, que cada paciente tem uma situação, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um jovem que não queira tomar anticoagulante, que às vezes prefere reoperar daqui 10 anos do que ter que usar anticoagulante por 10 anos, né? Então, cada paciente vai ser um quadro individualizado. É discutir com o paciente, avaliando contraindicações, indicações e chegar a uma decisão. Bom, no cantinho dessa imagem, a gente tem uma imagem de uma TAV. O que seria isso? Seria um implante de uma prótese valvar percutânea. Então, seria um procedimento menos invasivo. Mas quando que nós indicamos essa troca por TAV, né? Seria naquele paciente que tem contraindicação a realizar o procedimento convencional, tem um risco cirúrgico intermediário ou alto. Nesse a gente pode sim indicar essa troca percutânea, né? A TAV. E só complementando indicação em relação ao tratamento cirúrgico, isso falando mais do cirúrgico convencional, quando que eu vou indicar então? Paciente que tem sintoma, né? Por exemplo, angina, síncope, tem sintoma de insuficiência cardíaca, mas com classe funcional aí maior ou igual a 2, e tem um risco cirúrgico baixo ou intermediário. Pacientes assintomáticos, mas que às vezes já vão fazer uma outra cirurgia, já vai ter que fazer uma revascularização miocárdica, por exemplo. Então, ele está assintomático, mas tem doença grave, eu já troco. Ou pacientes assintomáticos, porém com complicadores. Então, que tem, por exemplo, uma fração de ejeção menor que 50%. Isso pode ser um sinal ali de gravidade da doença, me indicando que essa válvula já está começando a evoluir com sinal de gravidade e precisa ser trocada, tá bom? Bom, de estenose aórtica é isso. E agora nós vamos falar um pouquinho de insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica seria o que no início da aula nós comentamos. Lembra que a válvula pode ter dificuldade ali na abertura, né? Ou no seu fechamento. Aqui seria alteração no fechamento. Então, quando ela vai fechar, ela pode às vezes não fechar direito. Como se fosse aquela porta ali daqueles salões de faroeste, né? Que às vezes ela fecha, mas volta. Então tem aquele refluxo. E é uma válvula que tem essa dificuldade no fechamento. Essa alteração ela pode ser provocada por uma doença primária. O que seria isso? Eu tenho uma doença na válvula em si, eu tive uma alteração na minha válvula aórtica que ocasionou, ou às vezes secundária, que seria, por exemplo, na parede da raiz da aorta. Eu tenho um comprometimento ali na raiz da aorta e isso secundariamente gerou uma alteração na válvula, por exemplo. Então aqui, envolvendo as etiologias, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma doença na aorta, uma dissecção de aorta, né? Então, às vezes eu tenho um rasgo ali na aorta, na raiz da aorta, e isso acaba gerando uma alteração também na válvula aórtica. Aortites, que também podem acontecer, às vezes o paciente tem alguma doença ali reumatológica, pode gerar uma inflamação ali na aorta e isso acabar levando a uma insuficiência aórtica. Aneurismas, tá? Então, são algumas causas de insuficiência aórtica gerada aí secundariamente. Ou quando eu tenho uma doença na válvula em si, que seria até semelhante às causas com a estenose aórtica, por exemplo, doença reumática, que geralmente é a principal causa, 80% dos casos, uma doença degenerativa, a válvula aórtica congênita, que seria a principal válvula aórtica bicúspide, mas aqui a gente já tem outras duas principais causas também, causas que não são a mais comum, mas que são causas relativamente comuns, que poderia ser endocardite, então o paciente tem uma endocardite infecciosa e pós-endocardite ele evolui com alguma insuficiência aórtica. Um trauma, por exemplo, então o paciente às vezes tem um trauma abdominal, não sei, e isso acaba gerando uma carga ali na parede ali na parte ali onde está relacionada a aorta e válvula, e isso gerar uma lesão na válvula, tá bom? E isso às vezes é importante a gente tentar definir a etiologia até para ajudar na decisão do tratamento.
Bom, em relação ao quadro clínico, a insuficiência aórtica ela pode causar sintomas de insuficiência cardíaca, então, semelhante à estenose aórtica, no caso, mas o motivo aí já seria outro, né? Então, ele pode dar dispneia aos esforços, né? Mas por que ele vai ter isso? Porque como está tendo esse refluxo, né? A válvula está com dificuldade para fechar, está voltando sangue ali para o coração, né? Então, isso pode gerar ali congestão pulmonar, pode ter sintomas de baixo débito também, lipotímia, síncope, porque está voltando, acaba diminuindo o débito, diminui o fluxo coronariano, aumenta o consumo de oxigênio por hipertrofia ventricular, o paciente pode evoluir com palpitações, tá? Bom, em relação ao exame físico, a estenose aórtica, como nós vimos, é um sopro sistólico, podendo ser mesosistólico, né, em geral. Lembrando ali, sendo em aspecto de diamante, crescendo, decrescendo, e mais audível em focos da base. Já a insuficiência aórtica seria um sopro protodiastólico, né, porque seria ali na diástole. Então, na hora que tem a diástole, vai ter ali aquele som do refluxo, um som geralmente aspirativo, em decrescendo, tá? E também mais audível nos focos da base, tá bom? Bom, além dessa questão da ausculta, na insuficiência aórtica, a gente tem também alguns sinais clássicos da insuficiência aórtica. Esses sinais, eu queria muito que vocês procurassem alguns vídeos no YouTube, dessem alguma estudada antes da discussão, para nós podermos assim, esclarecer, vocês conseguirem ver, visualizar, e isso vai facilitar bastante a compreensão desses sinais. Bom, eu vou citar aqui alguns. Então, por exemplo, o sinal de Corrigan seria o pulso em martelo d'água. Então, por que esse pulso em martelo d'água? Então, a gente sente ali o pulso do paciente e eu vou ter aquele aspecto de martelo d'água, como seria isso? Sensação ali de como se estivesse de uma vez tendo aquele impulso. Por quê? O meu ventrículo, ele está mais cheio quando ele vai bater. Porque tem o sangue que ele recebeu na sístole, né? Mais o sangue ali do refluxo ocasionado devido à insuficiência aórtica. Então, se eu tenho um ventrículo mais cheio quando manda sangue, então eu vou ter um pulso mais cheio, né? E com isso, isso vai acabar estando relacionado com vários outros desses sinais. Então, eu vou ter um pulso mais cheio, que é o sinal de Corrigan. Eu vou ter o sinal de Missé, que seriam algumas oscilações da cabeça, como se fosse para baixo e para frente. E isso também pelo mesmo motivo, né? Eu tenho ali o pulso mais cheio. O Quink, que seria, por exemplo, eu estou tendo um pulso mais cheio até no leito unguial. Então, observando o leito unguial do paciente, eu consigo ver pulsação. Minervine, que seria a pulsação da base da língua, tá? Entre outros. Então, assim, está muito relacionado com também a fisiopatologia da doença, tá? Em relação ao diagnóstico, então, também a gente utiliza de alguns daqueles exames que nós citamos na estenose aórtica, o eletro, que vai me ajudar com sinais de sobrecarga ventricular, o raio-x de tórax, que pode mostrar aumento de área cardíaca, sinais de congestão, até alteração ali em aorta, né? O ecocardiograma, que vai permitir também avaliar grau de insuficiência valvar, função ventricular, diâmetros, tá bom? Bom, e finalizando em relação ao tratamento. Semelhante à estenose aórtica, o tratamento medicamentoso ele não é definitivo. Porém, qual o motivo de eu usar o meu tratamento medicamentoso? Tanto para compensação clínica do meu paciente até ele realizar o procedimento cirúrgico, ou também para tentar deixá-lo com uma melhor qualidade de vida naqueles pacientes com contraindicação à cirurgia, tá? Dentre os meus remédios, o que eu posso utilizar? Vasodilatadores arteriais, né? Se ele tiver sintoma e ou disfunção ventricular esquerda, sempre lembrando daquelas questões, aqui um pouco menos, mas assim, o vasodilatador ele pode reduzir a pós-carga, né? Buscando ali aumentar o volume sistólico anterógrado e essa questão aí também da paciente em insuficiência aórtica acentuada, né? Indivíduos assintomáticos, enfim. Mas sempre lembrar que as minhas medicações, né, que eu posso usar, vasodilatador, diurético, eles não vão ter um efeito de resolução da doença, mas sim apenas de compensação clínica do meu paciente. Em relação à prótese, mesma coisa, prótese biológica ou metálica, lembrando que
Cada paciente vai ser um quadro, né, individualizado, eu vou avaliar se é um paciente mais idoso, mais jovem, tem condição de usar anticoagulante ou não, tá? E também em relação à TAV, por ser um procedimento ali menos invasivo, porém vai ser mais em paciente com risco cirúrgico mais alto que eu vou indicar. Então, as indicações cirúrgicas na insuficiência aórtica seria se o paciente tiver sintomas e insuficiência aórtica importante, se tiver uma insuficiência aórtica importante e já for fazer uma outra cirurgia, como revascularização ou alguma cirurgia de correção ali na aorta, se for um paciente assintomático, mas tiver sinais de gravidade, como disfunção ventricular esquerda, tá bom? Enfim. Então, aqui, como eu acabei de dizer, né? Quando que eu vou indicar a minha cirurgia de troca valvar? Se o paciente tiver sintoma, sinais ali de gravidade da doença, como redução de fração de ejeção, alterações de diâmetros ventriculares importantes, tá? Bom, sobre valvopatias aórticas é isso, tá? Então, deem uma revisada aí na questão dos sinais, em relação à parte de tratamento e tudo mais, e a gente vai discutindo ao longo do curso, tá bom? Até mais!